Olá pessoal, estamos começando mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta, que Deus abençoe a nós, que vamos a partir de agora falar do Evangelho, dizer aquilo que o Senhor Jesus nos adverte, aquilo, a doutrina verdadeira, genuína do Senhor, para que a gente possa escapar do pecado, escapar do erro, de maneira a se aproximar do Senhor e assim ser salvo pelo Senhor. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E não tem outra maneira do homem se salvar se não der ouvido à palavra do Senhor. Então é o único caminho, eu sou o caminho, disse ele. Então não tem outro jeito, não podemos servir a dois senhores, muito menos mais de dois, Então existe dois senhores na terra, que um é o príncipe deste mundo, que foi falado já na Bíblia, fala sempre isso aí, que Adão entregou o mundo para ele, mas Deus abriu uma porta para mim e para você, dando a nós a graça que nos salva. Então veja que é um presente totalmente da parte de Deus, sem merecimento. Porque a própria Bíblia diz que o melhor da nossa justiça é como um trapo de imundície diante de Deus. O que é isso? O homem não se justifica a si mesmo. Ele não tem com que pagar a dívida. Então, carne e sangue, que é o natural do homem, o homem natural, ele não pode servir a Deus. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, compreenda, nós não somos carnais. Nós somos espirituais. Então, por quê? É o que vai prevalecer, é o espírito. Nós não somos... O homem não foi feito para morrer. A carne morre. Mas o homem em si, o espírito, não. A parte de Deus que está no homem é eterno. Seja condenado, seja salvo. Se você não buscar conhecimento para obedecer a palavra de Deus, você é condenado. Já está condenado e não sai da condenação, não tem como. Precisa buscar no próprio Deus atributos. Adorando ao Senhor, você se aproxima de Deus, aonde está a tua vida. Paulo diz aos Colossenses que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que é isso? Na palavra, está escondida na palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. Então a palavra me dá instrução para mim pegar esse caminho correto, para mim me aproximar da santidade de Deus, e assim eu sou agraciado com a vida eterna. Não que seja merecimento meu, mas se eu não fizer isso, eu não tenho o que pagar minha conta. Jesus, ele falou isso aí para um povo que convidou ele para um jantar um dia, e ali ficaram murmurando porque Jesus estava falando com a Maria, uma mulher que estava chorando nos seus pés, e conversando com ele ali. E o pessoal, o dono da casa, começou a pensar no seu pensamento, dizendo: esse homem não é de Deus, porque está conversando com essa pecadora. Então tem essa coisa aí, o homem achar que Deus é igual a ele, que ele faz acepção das pessoas. O que acontece da pessoa ficar condenada é porque não vem a Deus. Ele não quer a aproximação de Deus, ele não obedece às palavras, às instruções do Senhor, a admoestação, a exortação, os conselhos de Deus. Ele não obedece e aí fica fora da palavra de Deus. É isso aí.
mas não tem um que venha. O próprio Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não existe um pecado, não existe defeito num ser humano que Jesus rejeite, não. Não, ele é rejeitado pelo pecado dele. Não que é rejeitado, mas está lá, está aqui a ordem dizendo, se fizer isso, tá? Se continuar assim, está condenado. Você já nasceu nessa condição. E precisa se dobrar ao Senhor de maneira correta, orientado pela palavra. E assim você entra nessa graça, entra na salvação do Senhor. Então você, depois da morte, você é direcionado ao reino do céu. Se você não fizer isso e andar nos teus caminhos, nos teus pensamentos, da maneira que tu acha, então você já está condenado. Diz o próprio Jesus, ele diz que já está condenado. Aquele que não acreditar nele, que é exatamente ouvir suas palavras, seguir, obedecer as palavras do Senhor. Se não fizer isso, já está condenado. Então veja ali, naquele jantar, aquele homem começou a pensar, isso não é de Deus, porque ele está ouvindo essa pecadora. A mulher estava arrependida, estava chorando, estava derramando lágrimas nos pés do Senhor e beijando os seus pés. Isso significa adoração, aproximação, reconhecimento de quem estava ali, a autoridade do Senhor, o único socorro, a única maneira de salvação. Então Jesus pediu licença à mulher e levantou-se da mesa e disse que tinha uma história para contar para ele, era o Simão, o leproso. Então, que era leproso, já tinha sido beneficiado. E ele disse, Simão, tem uma história para te contar. E ele se prontificou a ouvir. Sim, mestre. O que é mestre? É um professor, é uma coisa natural. Ele não disse, sim, Senhor. Senhor é uma coisa, mestre é outra. Mestre eu posso ser. Se eu estudar qualquer determinado assunto, profissão, seja o que for lá, eu me especializar naquilo, eu vou ensinar os outros. Eu sou um mestre naquilo lá. Então o mestre não considerou como senhor, ele considerou como mestre, que para esse cara tem umas palavras boas, né? Então, sim, mestre. Ele disse, existia um credor que ele tinha 2 devedores que devia a ele. Um devia mais e outro menos. Mas os 2 não tinham com que pagar a conta. Nenhum dos 2. Um era menos, mas não tinha com que também. Ele disse, ele perdoou os 2. As 2 contas. Quem ele amava mais? E é fácil de responder isso aí, porque qualquer pessoa no natural dá de entender que a conta era maior, o perdão é maior, né? Então ele respondeu isso. Aquele que devia mais, ele disse, disseste bem. Por isso, eu te digo, eu cheguei na tua casa, tu não me deste o ósculo santo, o beijo no rosto. Tu não me deste água para lavar os pés, que era o costume do judeu, né? E tu não cuidou de mim, nesse sentido. Essa mulher aqui não me desse o pano para enxugar o pé. Essa mulher aqui não se cansa de chorar, lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos e beijando os meus pés. Aí por isso eu digo para ela, perdoados são os teus pecados. Então o que é isso aí, irmão? Quando eu me julgo muito santinho, não sou mais que ninguém. Mas não é mesmo, porque você não tem com quê. Você está emprestado. Você está buscando em Deus, se é que está buscando. Porque tem gente que pensa que está buscando e não está. O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso em Romanos capítulo 10, versículo 1.
A bondade do meu coração, a inclinação, a bondade do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é por a sua salvação, ele diz no versículo 1. No versículo 2 ele diz: porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não querendo a lei de Deus, não conhecendo a lei de Deus, não se sujeitaram à lei de Deus, criando a sua própria lei. Versículo 3. Então veja, não é eu não posso criar lei nesse sentido aqui. Eu não posso querer mudar Deus. Não vai mudar, não adianta. Quem fica desqualificado, quem fica condenado, sou eu. Então quanto mais eu me encaixar nisso, melhor. Então veja aí que Paulo estava dizendo que as pessoas servem a Deus pensando que está servindo a Deus e não está. O próprio Jesus falou várias vezes aos fariseus: rapaz, vocês, uma parte vocês fazem com um zelo danado, mas outra parte vocês desprezam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os ensinamentos corretos para salvar as pessoas. Vocês andam quilômetros e quilômetros para salvar uma pessoa, né? Mas depois você joga ele no inferno. Está entendendo, irmão? Então o que é isso aí? É você seguir certinho. Ele falou ali para Simão: tu se julga, e pode até já nasceu no evangelho, aquela questão toda que ele era um judeu, desde pequeno tu conhece a lei de Deus, vai ver que tu até deve menos, mas deve não tem com que pagar. Essa mulher deve mais, mas é perdoado também. Então a questão do perdão, irmão, o que ficou para trás ficou. Você decidiu pegar uma direção, direcionado pelo Senhor. Você tomou uma decisão de andar segundo o Evangelho e não segundo teus pensamentos, segundo você acha que é. Quando você toma essa decisão, te abre a mente. Eu mesmo, quando eu tomei essa decisão, vivia na chora-rita, tomando cachaça. Eu era exagerado não, sempre fui responsável, mas viciado, aí sem saber para onde ia. Então, sem lei, né? Que a pessoa pensa que é muito correto. Até nas coisas natural você entende, e às vezes você é correto mesmo ali nos negócios e tal, né? Você não anda maltratando as pessoas, enganando as pessoas, já é um passo, né? Já é alguma coisa. Agora, tem que ter um encontro com o Senhor. Não tem como. Então a gente se acha que não tem necessidade disso. Quando eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão: eu vou ser crente, eu vou largar esses vícios. Deus, ele vai me dar entendimento, ele vai me dar força para me vencer, para me abandonar, porque você tem que se afastar dos teus amigos, irmão. Não tem como você ficar fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares que você estava antes, né? Porque assim você não mudou nada. Então você passou de condenado para salvo? Você passou de criatura de Deus para filho de Deus? Não. Então tem que existir mudança pelo Evangelho. Não é uma questão de deixar de fumar, não é uma questão de deixar de assistir futebol, sei lá. Não é isso não. A questão é você ser uma nova criatura diferente. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, quem está no Evangelho, na palavra, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele diz: se despir do velho homem, se vestir do novo homem. Você é outra pessoa. Então, quando acontece isso, que é uma decisão que só você pode tomar, não tem como o vizinho, tua mãe, quando você vê às vezes as mães, no caso da minha mãe, estava com 30 anos, que era crente, e eu não era. E os meus irmãos também não, meu pai também não.
Mas aí eu aceitei Jesus como Salvador. Eu acredito pela mudança minha, que foi uma mudança acho que acredito que foi radical. Eu cortei tudo de vez. Ou é ou não é. Você não pode, não sou quase crente, eu acho que eu sou crente, talvez eu seja, não sei o que lá. Não, tem que tomar uma decisão na sua vida. Então, me abriu a mente para mim compreender as Escrituras. Claro que isso lentamente, mas o pouquinho que eu já entendi, isso me trouxe uma alegria na alma, me trouxe aí uma diferença, me trouxe um novo rumo, uma nova caminhada. Então, um entendimento totalmente diferente de quem não tem Jesus. Então a gente tem que entender que, já que as pessoas falam, esses caras tão doidos, para falar esses negócios que nós estamos falando aqui, se isso não é real. Agora você vê muito exemplo mal de pessoas que eles diz que aceitou Jesus, não mudou nada, fica a mesma coisa, quer bagunçar com a obra de Deus, ele quer tornar vã as coisas de Deus, ele quer profanar as coisas de Deus. Aí, mas esse você não pode olhar. Se eu tenho um empregado, eu fiz uma pessoa para trabalhar comigo, e eu dou as instruções para ele faz tudo errado do que eu quero, eu vou me exemplar nessa pessoa, eu vou chamar os outros e dizer, olha, seguiu, aí faz igual ele. Não, pelo contrário, eu tiro ele. Na questão espiritual, não sai, porque é voluntário. Quem é que vai expulsar alguém dentro de uma igreja, dentro de um templo? Não é da igreja de Cristo. A igreja faz parte quem verdadeiramente quer mudança. Isso é no mundo espiritual, não é em volume de gente. Aí então você vai ver que não adianta você ser um empregado para desrespeitar o patrão, porque você vai pegar a conta. Você não é aprovado. A primeira demissão que tiver, você vai junto. Você não vai aprender nada, você não vai crescer coisa nenhuma. Se você for um aluno desobediente que não ouve o professor, não vai funcionar. Você vai sair mais rude do que o que era. Vai ser alimentado em ti o mal, a desobediência. Vai entrar em ti as coisas de demônios, que é contrária ao Senhor, que é contrária à organização, que é contrário a tudo que é responsável. Então vai ser irresponsável, você vai ser desobediente, mau, entende as coisas tudo o contrário. Então, não é porque você está estudando direito que você vai fazer direito. Se você tem um coração faccioso, você vai usar isso aí para fazer a coisa errada, injustamente. Se você fizer a coisa errada, você fica como injusto diante do Senhor. Você não é justificado. Mas não é mesmo, não é mesmo. Aí não tem brincadeira. Agora você pode dizer, qual é o crente que não erra? Eu digo para você, nenhum. Todos erram. Mas não continua no erro. Ele não é a favor do erro. Então você, o próprio apóstolo Paulo, ele diz aos romanos, o que faço? É tipo uma pergunta para ele mesmo, só ele pode responder, né? E mais um exemplo para nós. Quando ele diz, o que faço para me livrar desse corpo de morte? O que é isso? Um corpo que me leva ao pecado. Um corpo que me atrai ao pecado. Um corpo que me dá trabalho. Eu não quero pecar, mas ele quer. Então entenda o que eu falei agora há pouco. Nós não somos carnais. Essa carne se acaba. Nós não somos pecadores no sentido eterno, todo mundo. Não. Porque eu posso me livrar do pecado. Tem uma saída. Eu estou num corpo de pecado. Eu estou num corpo que é inclinado à morte. Mas eu posso dominar ele
pelo poder do Evangelho. Além do entendimento, traz um poder para mim dominar esse pecado. Então, tem vontade de fazer? Tem, mas eu tenho um entendimento. Aí Paulo diz lá aos Romanos, nessa mesma parte, dizendo: pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a carne é todo tempo querendo pecar, querendo falar mal dos outros, querendo se irritar com os outros, querendo fazer aquilo que não deve fazer, porque ela não tem nada de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, é totalmente separado. Então esse corpo, o que tu produz nele é terreno, é morte, vai morrer uma hora, vai se acabar, pode ser o que for. Que venha dele, que venha brotar dele, que venha ser pelo intelecto humano. Então por isso eu não posso pegar as coisas espirituais, a Bíblia, e humanizar a Bíblia. Eu colocar a Bíblia para instruções carnais. Não, senhor. Negativo. A Bíblia é espiritual. É para fortalecer o espírito do homem. E ele, esse homem, dominar esse espírito, dominar a carne para não pecar. Então Jesus disse: a carne para nada, se precisasse, se prestasse para alguma coisa, Jesus tinha falado, é para nada. Significa o quê? Tudo que vem dela se acaba, tudo que vem dela é momentâneo, tudo que vem dela é morte, é errado diante de Deus. Mas por que que está assim? Às vezes a pessoa não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Aí pode dizer: mas por que que é desse jeito? Porque Adão pecou. O Adão não era assim. Mas ele pecou e restou para ele morte. Mas Deus disse: o teu lado espiritual eu posso manter, se tu olhar para mim, se tu escutar as minhas orientações. Se tu se chegar a mim, tu escapa. É isso aí, irmão. E todos nós somos assim, todos viemos dele, até a Eva. Então veja aqui, eu quero ler aqui a palavra de Deus, que nós encontramos aqui, Hebreus, a carta anônima aos Hebreus. Eu quero que os irmãos entendam que quando se trata de palavra de Deus, não é palavra de homem. Não existe nada. Os homens escreveram, mas cheio do Espírito. Aí você quer entender o que eu quero dizer com isso aqui? Para você compreender no mundo espiritual? As ações do mal. É feita por quem? Pelos demônios, pelo diabo. Então as ações de Deus é feita pelo Espírito de Deus. Não é dois senhores. Acabei de falar. Se você conhece Bíblia, você sabe que o príncipe deste mundo, as potestades e principado nos lugares celestiais, na terra, no ar, em todo canto, os espíritos do mal, ele trabalha para você ser condenado, como ele está. E não vai te enganar, mediante a tua esperteza. O problema maior é esse aqui, porque Paulo diz aos Efésios para nós nos armar com as armaduras de Deus, para vencer as astutas ciladas do diabo, para ir contra essas ciladas, que é exatamente você se defender, você se livrar disso, e resistir no dia mau. Vai um dia aí que você diz: não, aqui acabou tudo. Acabou não, com Deus não, se você tiver o Senhor não, ainda que chegue a morte, que vai chegar, claro. A gente fala assim, parece que nunca ninguém morreu. Mas claro que vai chegar a nossa morte. É o dia da vitória. Quem quer morrer? Vamos soltar a pistola que eu vou morrer hoje. Ninguém. Porque você vive nesse corpo de morte, de pecado, que você quer viver aqui. Mas se você, quanto mais você busca Deus, mais você se alegra mesmo na morte. Você vê que os apóstolos lhe deram esses exemplos aí. Não, você vê o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, como é que ele escreveu na carta, estava chegando o dia da sentença dele, que era ser decapitado, cortado a cabeça. E ele disse: combati o bom combate, findei a carreira e guardei a fé. Me espera agora
a coroa da vida, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que crêem na sua vinda. Vem buscar nós. Ele não diz que vem? Ele vem. Não tem Satanás que impeça. Então é preciso que eu creia nisso. Quando eu acredito nisso, eu não vou na onda do cara, não, tu pode fazer isso, assado, cozido, andar de perna para cima, não. Eu vou andar conforme as palavras de Jesus, conforme as palavras dos apóstolos, eu vou colocar regra na minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou um representante de Deus, do Senhor Jesus, eu sou imagem e semelhança dele. Eu vou me comportar como tal. É isso aí. Não vá na onda, porque o inimigo ele se apresenta como um anjo de luz. Ah, não vai ser disso não, faz assim. Te tirar de cima, te tirar do caminho, te tirar da doutrina. Depois dele tirar, irmão, fica facinho, né, para ele dominar você. É como um peixe. Você tirou ele fora d'água, já fica mais fácil. Fora d'água ele não tem aquela destreza que ele tem dentro d'água, não. Quer dizer, aí você já começa a perder para o diabo, né? Você cedeu, ou você nunca cedeu para Deus, e você precisa ceder para a palavra. Então nós vamos aqui, a palavra de Deus, é um versículo aqui que veio na minha mente, né, no meu coração, que é Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 4, que diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Está de entender? Jesus resistiu até o sangue, os apóstolos resistiram. Você vê que João não foi morto pelos sacerdotes ali, pelos judeus na época, mas pelos romanos e tal, mas ele foi tentado. Matarem ele, tentaram matar, jogando num tambor de azeite fervendo. Deus não permitiu que ele morresse, saiu mais limpo do que o que entrou, acredito, dando risada e dando glória a Deus. Foi jogado na ilha de Pátimo. Quando diz assim, parece que era uma ilha que o pessoal vão lá tomar banho, as meninas tudo de biquíni. Não, sozinho, no meio das feras, para as feras comer ele, o lugar pior que existia. Que Deus colocava no coração dos homens para matar de forma mais humilhante. Era isso aí. Mas lá ele recebeu o Apocalipse. E não conseguiram matar João. Ele morreu de velho, né? Então, veja aí que nós não combatemos até o sangue. Combateram até o sangue contra o pecado. Eu preciso combater. Aí, quando nós vamos ver aqui o versículo primeiro, um versículo que a gente sempre está falando aqui, né? Aí diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando o escritor está dizendo isso aqui, escreveu isso aqui, que o Espírito Santo, revelando a ele, ele escreveu. Quando você vai ver o capítulo 11, que é o anterior, ele falou o capítulo 11 todinho sobre a fé. Então nós aqui, ele está concluindo aqui, dizendo: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, vamos deixar os embaraços e pecados que estão de perto nos rodeiam? Quando você vai ver isso aí, irmão, embaraço. Não é pecado, é embaraço, que também tira você da salvação. Então, como eu falei aqui dos judeus, o próprio apóstolo Paulo diz aos Gálatas: vocês sabem como eu era extremamente zeloso no judaísmo, na tradição de meus pais. Então, fariseu ele era. E quando ele disse ali aos Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, 3 ali, que eu falei agora há pouco,
Ele está dizendo que eles têm zelo, mas não com entendimento. Quer dizer, não adianta eu fazer uma casa, eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazer a casa. E eu vou fazer uma casa com estrutura grande. E aí as pessoas podem até perguntar, tu entende isso aí? Entendo. Aí a casa cai em cima de ti. Não adianta, irmão. Jesus, ele falou sobre isso aí. Quando ele disse que o homem que escuta estas minhas palavras e as cumpre. Eu comparo com um homem que edificou a sua casa, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio os rolos todos da vida, que no mundo tereis aflição, não precisa nem dizer, todo mundo tem, seja crente, seja descrente, combateram contra essa casa, mas ela não caiu porque estava construída sobre a rocha, que é Jesus, né? Que é a palavra de Deus. Então ele prossegue dizendo, mas o homem que escuta estas minhas palavras e não as cumpre, eu comparo com um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio todas essas vendavais, derrubou a casa e foi grande a queda. O que é isso? Eu sempre estou dizendo isso aqui, que o homem ele ouviu a palavra, mas ele não obedeceu da maneira que era para ser. Você vê que tem gente que faz curso e é reprovado, né? Tem gente que entra na escola e é reprovado. Tem gente que entra num grupo, numa empresa, num quadro de funcionário e ele é reprovado. Já aconteceu comigo de pessoa trabalhar comigo 3 dias. Então veja que nem todos é aprovado. Ele quer ser do jeito dele. Mas não é. Quando se trata do mundo espiritual, quem tem a visão, o entendimento, o poder, a sabedoria de todas as coisas, é Deus. Se Deus é por nós, Paulo faz essa pergunta aos romanos e a nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Você descobre tudo da parte do inimigo, toda a maracutaia, as astutas ciladas, as arapucas. Você descobre e tem poder de passar por cima, no sentido de vencer, de não aderir, de não se contaminar com aquilo lá. Pode, porque muitas vezes vem a oferta. Você pensa que é o quê? Não vem martelo. Ah, lá vem um homem com uma foice para me cortar. Não, ele vem para me ajudar. Com a carinha de tontinho. Você vai ver na Bíblia isso aí, as astutas ciladas, que é para você sair. Aí se eu estou falando besteira, então pega ali Jesus quando começou seu ministério, 40 dias, 40 noites com fome, sem comer, e teve fome, a Bíblia diz. Ele se apresentou. Por que ele não se apresentou antes? Não, ele se apresentou quando Jesus teve fome. Aí deu uma ideia para Jesus usar a palavra de Deus a favor dele como humano, como carpinteiro ali, como carnal. Quem teve fome foi a carne, não foi o espírito, não. O espírito estava cheio da palavra, ele falou para ele. Então, ele veio, se apresentou e deu uma ideia para ele transformar as pedras em pão e comer. Mas Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Deu um coice nele. Então veja aí que é isso que eu estou te dizendo. Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo que ele se apresenta como anjo de luz, e os seus obreiros como obreiro de justiça. Mas as obras dessas pessoas vão ser reprovadas naquele dia. Então não adianta, você tem que buscar com sinceridade. Hoje eu já preguei ali, eu falando de Davi no Salmo 51, quando ele teve aquele pecado ali com Betseba, ele ficou arrasadíssimo e sabendo do erro dele, e ele vem clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pela grande misericórdia de Deus a favor dele. Ele diz, me dá um espírito reto, um espírito voluntário. Renova em mim esse espírito, né? Me dá alegria, torna-me da alegria da salvação.
O cara fica sem Deus, quem já está acostumado com Deus, acostumado no sentido, já provou do poder de Deus na sua vida, a alegria que é completa, e você perder, de repente, não é perder, mas Deus fica quieto, céu de bronze, não ouve tua oração. Então veja ali que Davi disse, me sustém com um espírito reto, um espírito voluntário, me sustenta nisso aí. O que é espírito voluntário, irmão? Você fazer as coisas para Deus voluntariamente, espiritualmente, não é carnalmente. Você disse para a mulher samaritana que ninguém adora a Deus se não for espírito e em verdade. Então não é carnalmente. Então veja aqui, embaraço e pecado. Também, mas primeiro tem embaraço. Você pode se embaraçar. O que é isso? Jesus, ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, exatamente, você não vigiar, você pode orar como for, você entra na tentação, porque você não vigia, não vê a arapuca. Você se empolga. Aí Paulo, ele diz para nós não nos empolgar, não. Romanos capítulo 12, versículo 3, pela graça que me foi dada, eu digo cada um de dentre vós, que não queira ir além daquilo que Deus, da fé que Deus repartiu a cada um. Que é isso, botar o carro na frente dos bois. Você não pode de maneira nenhuma passar de Jesus. Como está dizendo aqui no versículo 2 de Hebreus 12, essa carreira que nos está proposta, com paciência nós vamos correr, nos livrando do embaraço e dos pecados que estão de perto, estão rodeando nós. Aí corramos com paciência a carreira que está proposta para nós. Para onde é essa carreira? Para o céu. Para o reino. Aí ele diz no 2, olhando para Jesus. Não é olhando para o mundo. O Paulo diz lá, no Romanos 12 que eu falei agora, no versículo 2, anterior 3 que eu falei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai experimentar. Você vai experimentar que um patrão é bom. Estou falando assim porque nós somos servos, né? Então, comparado com o nosso patrão, no sentido de dar o sustento, né? A empresa dá o sustento para nós sobreviver carnalmente. Espiritualmente é o Senhor. Então, você agradando ao Senhor, se desagradar, você não passa daquilo lá. Mas se agradar, né, você fazer com entendimento, esse menino é entendido, e você vai crescendo e nem sai da empresa. Então aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É Ele que é o autor e é Ele que aprova a fé. Ou seja, essa fé é para quê? Para comprar carro? Essa fé é para casar? Essa fé que tu tem em primeiro lugar é para ter um filho? Essa fé é para fazer o aniversário do teu pai, o teu? É para ter um emprego? Não, a fé tem que ser em primeiro lugar para Deus, irmão. Então, autor e consumador da fé, né? Que pelo gozo que lhe estava proposto, qual era o gozo? Ele tinha propósito. Ele veio para nos salvar. O gozo, ele tinha prazer em morrer na cruz para salvar eu e você. Então tem que ter esse prazer de buscar o Evangelho para salvar a minha vida. E se puder ajudar alguém, como estamos aqui nesse programa, nós ajudamos, né? Nós investimos na obra do Senhor para que as pessoas se salvem também. É isso aí. Então veja aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, venceu. Ele fala exatamente aqui, que esse Hebreus fala aqui, ele fala no versículo 21 de Apocalipse 3, na última carta
às igrejas da Ásia, a 7ª carta. Ele diz no versículo 21, aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então veja aqui que ele está dizendo, né? Aqui o escritor está dizendo, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele suportou todo aquele sofrimento e desprezou aqueles que afrontavam ele. Mas pensa nas afrontas. E ele, como Deus, se aniquilou a si mesmo dos seus poderes, se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome acima de todos os nomes. Ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho que estão no céu, na terra e dentro da terra, debaixo da terra, que é os demônios. Todos se dobrarão e com sua língua confessarão que Ele é Senhor. É isso que é o problema, irmão. Você não confessa Jesus como Senhor, hoje foi um bom mestre, tal. Você humaniza a Bíblia, uns conselhos até bons para a gente fazer o negócio direito, mas você não passa para esse lado espiritual para entrar nesse trono, ser aprovado e ser um herdeiro de Deus. Aí você, naquele dia, você vai ter que se dobrar e dizer que Jesus é Senhor, que tu vai ver o diabo dizendo lá. E todos os demônios vão ser lançados num lago de fogo. Isso aqui que eu falei, Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 ali. Está escrito isso aí. Que Deus deu um nome acima de todos os nomes. Não existe demônio que suporte o nome do Senhor. Ele cai por terra. Então, aí veja aqui, no versículo 3, considerai. Sabe o que é considerar, né? Então, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais, ou seja, enfraqueçais, ou seja, enfraqueça, desfalecendo em vossos ânimos. Eu perdi o ânimo, eu enfraqueço nessa fé, nessa caminhada. Não, para onde eu vou, besteira, não precisa disso. E eu começo a entrar por um caminho dissoluto, um caminho que não existe salvação, é só conversa fiada. Vai para os cultos, vai para tudo, faz a obra, mas não funciona. Não adianta. Então precisa ser sério. Aí ele entra aqui, eu preciso considerar ele fez tudo isso por mim, e eu não vou fazer, me deu o escape. Aí eu não vou fazer por mim mesmo para me escapar? Ficando do lado dele, claro. Aí entra aqui no versículo 4, ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então parece que estamos fazendo uma obra zona, mas acaba vem, às vezes, só uma oferta do emprego, uma coisa, já nega Jesus. Lá não pode fazer isso. É assim, assado, dessa forma. Sai daí, vem para cá. E muitas vezes as pessoas apostatam. O que é apostatar, irmão? É vender as coisas de Deus. É você trocar as coisas de Deus pelas coisas de homem, natural. Então você já conhece, sabe que Deus quer que você ande por um caminho, coloca você num lugar, numa posição, seja palavra, seja o que for. Você sabe disso que é Deus e você aceita uma proposta, uma arapuca armada pelo diabo e vai no engano dos homens que enganam fraudulosamente, diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4. No capítulo 4 ali ele fala, os homens que enganam fraudulosamente, ou seja, fraudando o evangelho, trocando as palavras. Então aqui no versículo 5, já vos esquecertes da exortação que argumenta convosco como filhos?
ou seja, você se esquecesse dessa exortação que argumenta convosco como filho, como herdeiro, né? Aí prosseguindo no mesmo versículo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Ou seja, desmaiar, desistir, não quero, acho pesado. Não vai desmaiar quando por ele for repreendido. Ou seja, eu preciso me animar. Eu preciso ter animação. A fé é animação. Quando diz aqui que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é testemunha de quem foi para o inferno, está condenado para aquele dia, foi reprovado por Deus e testemunha do que foi aprovado. Quando você vai ver no capítulo anterior, que eu acabei de falar, aí você vai ver um Paulo, né? Ou seja, não é Paulo, é o escrito aos Hebreus, mas eu penso que é. Ele falando dos heróis da fé, o capítulo todinho, o capítulo 11 de Hebreus. Daqueles que venceram pela fé, acreditaram. E eu nesse 12 aqui, capítulo 12, versículo 1, eu preciso entender isso. Se eu não tiver fé, quando você vai ver aqui no capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, preciso ter fé para servir ao Senhor. Porque senão eu vou fazer da maneira que eu quero. Eu sei que quando eu faço, Ele me dá galardão. Ou seja, eu sou aprovado. Aí você vai ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas não é mesmo, não é vão não. Tem uma recompensa. Então, o Senhor Jesus, Ele quer te aprovar. Ele quer que você acredite. Não existe fé sem conclusão da obra. Não tem fé que vou fazer uma casa e morre dizendo isso, uns 100 anos, 100 e pouco, e não faz. Então, não é que não possa. Às vezes pode, mas não faz. De preguiça. Eu creio nisso, aquilo, mas não se levanta para fazer. Então, o que é fé? Você dizer e se levantar. E partir para cima. E não desmaiar. Não perder o ânimo. Por que diz que Deus é longânimo? É um ânimo longo. Deus, Ele não desiste. Entenda que tudo que está por vir na mente de Deus, no plano de Deus, já está tudo feito. Deus não tem negócio de tempo. Rapaz, eu pensei no ano 2000. Não existe isso não. Tudo que está na mente de Deus vai acontecer, não tem diabo que dê conta de mudar isso aí. Não vai mudar. Mas por que Deus não resolve logo esse negócio? Porque você não quer. Na tua vida, Ele resolve, se você quiser. Então, o pecado do homem, depois que Adão caiu, foi ordenado por Deus. O homem morrer uma vez. E vindo após disso, o juízo. Hebreus 9, 27. Então está ordenado, acabou, meu. Não vai ter que passar pela morte. Você vê que o próprio Deus veio, se fez carne, habitou entre nós, e Ele morreu, mataram Ele. Mas Ele ressuscitou, provando para você que você também vai ressuscitar. Eu preciso acreditar nisso aqui e não desistir. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esta palavra, por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui mais uma vez diante dessa televisão falando que o Senhor é o Deus de oportunidade. Naquele dia não vai ter ninguém por inocente. Não vai ter como você se desculpar. Então, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante de meu Pai e seus anjos. Mas aquele que me confessar
diante dos homens, eu também confessarei ele diante de meu Pai e seus anjos. Então veja que confessar o que é não desistir. Você cai, levanta, você vê que você vai fazer qualquer trabalho, ou a tua vida natural. Você não nasceu planejando, eita, eu vou quebrar a perna, aí quando for com 10 anos eu quebrar a perna, depois com uns 20 anos eu vou quebrar o braço, aí com uns anos eu vou pegar uma gripe, vai dar uma dor de barriga. Você não planeja nada disso, mas acontece. Então, a vida espiritual é assim. Você vai ter que brigar com um corpo que quer morte, que quer pecado. O salário desse corpo é a morte, né? O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito. O que é dom? É aquilo que ele disse para a mulher samaritana, assim, que tu tivesse o dom de Deus, que tu sabia com quem tu está falando. Então eu só vou saber aonde é que tem Deus e aonde é homem, aonde é malícia do inimigo ou de homem, se eu tiver Deus na vida. Então eu vou saber, eu tenho um dom. Quando eu tenho um dom, então eu vou investir nesse dom, que é segurar, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então é segurar, é alimentar isso aí. Como você tem uma profissão, você pode perder. Você vai para as drogas, você não vai trabalhar. Você é irresponsável, o teu nome sai o currículo aí, é irresponsável, não ficha não. Mas você pode ser um profissional, tem um dom. Aí olha, esse homem aí, mesmo que fique desempregado, acabou a empresa, mas ele já indica para outro, aí pega um fulano, rapaz, que é bom demais isso aí. Então tem o dom, mas não tem zelo. Aí adiantou o quê? Tem que ter zelo, irmão. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor, santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela maneira que tem nos conduzido. Meu Deus do céu, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, assistindo através da TV e ouvindo através do rádio. Ajuda, abençoa, cuida, fortalece, dá sabedoria, dá inteligência, meu Deus, para ele enxergar o dom de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus, para que possa se salvar. A tua palavra diz, o apóstolo Paulo, que nós plantamos e outro vem e rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Exatamente o Espírito Santo que dá esse entendimento do que é certo e do que é errado, a força e o poder para escolher o bem e rejeitar o mal. Ajuda, abençoa, cuida, fortalece, dá saúde e vigor a cada um. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.